Olá, pessoal, que prazer estar aqui. Hoje eu estou muito feliz porque eu trouxe comigo uma pessoa muito especial para mim, em vários sentidos. A Érica Sassur, que está aqui com a gente hoje, ela é não só uma amiga, como é uma pesquisadora que eu admiro muito. E ela vai falar para a gente um pouquinho hoje sobre a experiência dela com as abordagens plurais e contextos plurilingües. Para mim, isso é sensacional, porque eu adoro aprender língua e, ainda por cima, eu sou professora de línguas também. Então, com certeza, eu vou aproveitar muito dessa conversa. Mas eu também quero que vocês possam ter a oportunidade de pensar em universos onde a gente possa pensar em várias línguas ao mesmo tempo. Então, imagina se você já ouviu aquelas coisas do tipo, mas primeiro eu vou acabar de aprender inglês para depois eu aprender espanhol, né? Ou, eu vou primeiro, não sei nem falar português direito, quanto mais aprender uma língua estrangeira. Então, esse é o momento de desmistificar um pouco isso e aprender que existe um universo inteiro de línguas que a gente tem acesso. E para isso, eu convidei a Érica Sassur, que é essa amiga maravilhosa, querida, e eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, Érica. Então, o que você faz, por que e como você chegou nisso, por que isso se tornou a sua paixão e de onde você fala, para que as pessoas entendam também a sua história com o plurilinguismo. Certo. Então, olá. Obrigada pela oportunidade de falar desse assunto tão apaixonante, que eu adoro mesmo. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, fiz toda a minha formação na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, fiz uma graduação em letras, licenciatura português e francês, então essa é a minha formação inicial. Depois da graduação, quando eu formei, eu fui fazer um mestrado, né, na área do ensino de línguas, que já era o que eu queria trabalhar, juntando com o aspecto da pronúncia das palavras numa outra língua, né, que é a fonética. Então, eu fui estudar uma proposta de como ensinar os sons do francês para aprendizes falantes de português. Então, a gente sabe que o francês tem U, tem E, né, tem o biquinho, então eu fiz um mestrado sobre esse tema. E daí, para frente, eu passei a trabalhar com o plurilinguismo na minha tese de doutorado, que foi quando eu fiz um projeto de plurilinguismo e interculturalidade em uma escola pública de Belo Horizonte, da rede municipal de Belo Horizonte. E depois do doutorado, eu tive algumas oportunidades profissionais e, atualmente, desde o início desse ano, eu estou na Universidade de São Paulo, no Departamento de Letras Modernas, numa vaga nova, numa área nova que acabou de ser criada, que é a área de estudos linguísticos, intercompreensão, plurilinguismo e interculturalidade. Então, a USP foi a primeira universidade do Brasil que abriu essa área oficialmente, né? Então, é uma forma de dizer, a gente precisa falar desse tema, né? O Brasil é plurilíngue, nós todos somos plurilíngues, e é muito importante a gente trazer isso para o centro, assim, para as nossas práticas em sala de aula modificarem, né? Para a nossa relação com as línguas se modificarem. Então, nesse momento, eu estou falando da cidade de São Paulo. Legal demais, Érica. Você falou já sobre plurilinguismo e sobre a importância da gente se entender como plurilíngue. Então, eu já imagino que um monte de gente pensa assim, mas no Brasil a gente só fala português, né? Eu já ouvi várias pessoas reclamando isso, inclusive, né? Do tipo assim, brasileiro é preguiçoso, né? Porque brasileiro, poxa, os outros países, o povo tudo fala um monte de língua, fala pelo menos a materna e mais uma. Brasileiro não, brasileiro não aprende, não se interessa, etc. Ou então brasileiros que se interessam por línguas, mas pensam, não, isso é difícil demais, e também eu não vou ter oportunidade, eu não viajo, aqui no Brasil eu não tenho oportunidade de praticar outras línguas, de conhecer, não faz sentido. Então, assim, o que você quer dizer quando você diz que a gente é plurilíngue, sim? Eu quero dizer literalmente que nós somos plurilíngues. E que a ideia do monolinguismo é uma ilusão, é uma exceção, inclusive, não só aqui, não estou falando de mim, de você, estou falando do mundo, né? No mundo, a realidade de um indivíduo que é totalmente monolíngue é uma exceção total. A gente está envolto em línguas, nosso ambiente tem línguas, né? Desde do nome das comidas diferentes. Vamos pensar no Brasil, um país formado totalmente pela imigração, pela presença de tantas nacionalidades, povos, etnias, né? Então, a gente está em contato constante com
outras línguas e culturas, só que às vezes a gente não... Ou a gente já absorveu muito e considera que já é tudo brasileiro mesmo, né? Ou então a gente não tem essa consciência, né? Então, só que aqui é importante a gente pensar, quando a gente fala de plurilíngue, a gente está falando diferente de uma pessoa poliglota. Porque uma pessoa poliglota, você entende que ela sabe ler, escrever, ouvir e falar com perfeição naquelas línguas que ela domina, né? Quando a gente fala de plurilinguismo, uma noção chave para a gente pensar nessa questão é a ideia de competências parciais. O que é uma competência parcial? Bom, eu consigo compreender alguém na rua falando em espanhol, mas não é qualquer pessoa em qualquer situação, mas eu tenho uma compreensão. Mas eu não consigo falar em espanhol. Mas eu consigo ler e compreender um texto, uma notícia, mas não consigo escrever. A partir do momento que eu tenho competências parciais, eu já não posso dizer, não, eu não sei nada de espanhol. Senão também não é verdade. E também não vou dizer, não, eu sei tudo de espanhol, também não é verdade. Então, os dois extremos, normalmente, eles não são reais, né? Então, a noção de competência parcial dá até uma calma, sabe? Até um alívio para a gente como aprendiz, né? Então, a partir do momento que eu consigo, estou na rua, vem uma pessoa falando em italiano comigo, está perdido, um turista, um imigrante, ou alguém que chega para mim falando em italiano. Nunca estudei italiano, não sei nada de italiano, mas, bom, a pessoa está me fazendo uma pergunta ali no contexto, apontando, eu consigo entender. Então, essa compreensão, né, ela faz parte de um outro conceito muito importante, que é a noção de competência plurilíngue e intercultural, né, que é essa... Vamos entender a competência plurilíngue como uma grande caixa de ferramentas. Tem vários itens ali dentro, várias ferramentas que eu vou usar no momento que eu precisar delas. Então, eu preciso pregar um quadro na parede, eu escolho um prego e um martelo. E vou lá e uso essas ferramentas. Eu preciso apertar um parafuso, eu vou lá e pego a chave de fenda. Ou a chave Phillips. Eu também posso escolher, às vezes, dependendo do meu conhecimento, para o manuseio dessa caixa de ferramentas. Então, se eu estou na rua, uma pessoa me pergunta em italiano, bom, eu não estudei italiano, mas ele fala casa, ele fala destra, não sei o que é destra, mas eu sei que quem escreve com a mão direita é destro. Talvez, então, ele esteja falando que ele quer ir para o lado direito, ou que tem uma casa do lado direito. E a gente vai fazendo essas operações que às vezes parece uma coisa um pouco mágica, né? Mas, na verdade, quando a gente vai observar no detalhe, a gente está usando os nossos conhecimentos de palavras, né? Lexical, sintático, da organização da frase, morfológico, que são os pedaços da palavra que a gente consegue, às vezes, entender o que ela... Né? A gente consegue entender a estrutura daquela palavra e o significado dela. Então, isso, já estou contando aqui, né, as estratégias que a gente usa, por exemplo, para fazer intercompreensão. Mas daqui a pouco a gente fala mais da intercompreensão. A gente estava falando dessa competência múltipla, né, que é a competência plurilíngue e intercultural que todo mundo tem. Mas são caixas de ferramentas diferentes. Então, a minha é diferente da sua. Na minha pode ter uma chave inglesa e na sua vai ter uma furadeira. Tudo bem. São as nossas vivências diferentes. Eu nunca precisei de furadeira antes, ou eu nunca convivi com alguém que me emprestasse uma furadeira, então, se eu nunca convivi com ninguém da cultura coreana, eu não vou ter isso no meu repertório, na minha caixa de ferramentas. Então, se você conviveu, você vai ter alguma coisa. E aos poucos, e é por isso que a gente pensa que esse plurilinguismo e essa competência, ela é dinâmica e ela está sempre em construção. Porque a partir do momento que eu entro em contato com uma realidade linguística ou cultural, eu estou alimentando essa caixa. E em outro momento eu vou poder lançar a mão e tirar as ferramentas daqui de dentro para poder utilizar, né? Então, essa metáfora da caixa ela é ótima para a gente pensar nessa nossa condição de indivíduo plurilíngue. Ajuda bastante. Eu acho que, assim, talvez essa ideia de parcial seja o que, às vezes, as pessoas têm um preconceito, né? Tipo assim, porque todo mundo tem essa ideia de fluência, falar como um nativo, né? Então, essa ideia sempre de que tem que ser algo completo e como se existisse, de fato, alguém que fala essa língua completa, mesmo sendo o suposto falante nativo, né? Em vários momentos a gente descobre palavras do português que a gente não conhece quando a gente muda de âmbito, né? Então, talvez essa ideia ou até preconceitos que as pessoas têm com o processo, né, Érica? Porque pelo que eu estou entendendo, por exemplo, uma pessoa que está num processo de conhecimento de uma língua, sei lá, por exemplo, espanhol.
E aí essa pessoa está buscando aprender espanhol, e no meio disso ela mistura o português, o espanhol, ou cria novas palavras, usando elementos de uma e de outra, normalmente isso é mal visto, né? Sim. Mas ela não fala espanhol, ela fala portunhol, como se fosse algo negativo, né? Sim, exato. A gente pensa muito nessa construção, porque só é possível a pessoa fazer isso, colocar elementos do português, porque ela tem muito conhecimento de português. Se ela não tivesse, ela não ia colocar português no meio da aprendizagem dela. Uhum. Aí a gente começa a modificar o olhar para a nossa língua materna. Uhum. É a partir dela que a gente vai construir tudo. Não tem jeito de tirar ela, nem da nossa cabeça, nem do nosso raciocínio. Você parte, eu sou falante nativo de português brasileiro, ela é a minha base. E é a ele que eu vou reportar, é a ele que eu vou voltar cada vez que eu encontrar uma estrutura ou semelhante, para criar uma identificação, eu já conheço isso, ou diferente, para falar, ops, em português é assim, então eu preciso saber que em alemão é assado. Uhum. Então, assim, no raciocínio da educação plurilingüe, a língua materna ela tem um valor muito grande, porque muitas vezes realmente ela é deixada de lado, né? Uhum. Não, tem que esquecer o português para a gente ter uma aula só de inglês em pura imersão. Não sei se vai ser o melhor recurso, porque a língua portuguesa está aqui embasando tudo. Sim. Né? E aí, bom, pode ir. Vamos não, eu ia te perguntar. Eu vou colocando outras coisas. Eu ia te perguntar mesmo assim, pensando em termos teóricos, assim. Quando alguns termos que você já usou, você usou intercompreensão e abordagens plurais. Então, o que de fato são essas coisas? São teorias, são métodos? O que são elas? Sim, elas são abordagens, né? Como o nome diz. Então, quando a gente entra nesse raciocínio, nesse paradigma plurilingüe, né, a gente sai dessa noção de estou numa aula de inglês, então só pode falar inglês, só vou mostrar a cultura da língua inglesa, e aí a gente entra qual cultura da língua inglesa? Da Inglaterra, da Índia, dos Estados Unidos, do Canadá. Então, assim, a questão do pluri, ela permeia tudo, ela passa por tudo, né? Mas então a gente sai desse paradigma monolingüe, e a gente abre o nosso leque para o plurilingüe. Quando a gente faz essa passagem, a gente começa a entender, por exemplo, que os nossos alunos também são indivíduos plurilingües, que também passaram por experiências linguísticas e culturais. Então, um deles tem um pai que é diplomata, já morou em vários outros países. Outro deles tinha um vizinho que era venezuelano, e ele ia para a casa dele, comia, às vezes, comidas preparadas normalmente pela família, trazendo as tradições culturais da Venezuela. O outro, na escola, tinha um amiguinho espanhol, porque a família veio para cá. O outro, e a gente vê que as nossas experiências são múltiplas. Né? Então, a gente está partindo desse pressuposto. O meu aluno é tão plurilingüe quanto todos os outros e quanto eu. Somos todos plurilingües nesse sentido. Né? Aqui, a gente está falando de um pluri que pode ser bi, tri, 4, 5, 6. Não quer dizer que a gente... Tudo é válido quando a gente pensa no pluri, né? Uma experiência que às vezes é reduzida, mas é longa, às vezes uma experiência curtinha, mas em várias línguas diferentes. Então, são expressões diferentes desse plurilinguismo, né? Então, quando eu entro com esse raciocínio em sala de aula, eu dou espaço para outras línguas entrarem junto com esses alunos. Inclusive línguas que eu desconheço, que eu não domino, sobre as quais eu não tenho conhecimento, nem teórico, nem prático, nem do som, não sei ler o alfabeto. Então, quando a gente fala de plurilinguismo, às vezes a gente se depara com essa sensação de, puxa vida, como que eu vou dar espaço para uma coisa que eu não domino? E esse é um grande desafio para quem opta por essa via de trabalho, né? Porque a gente precisa abrir mão desse controle absoluto do professor. A gente precisa admitir que vão acontecer coisas na sala de aula e momentos em que não sou eu que vou dar a palavra do conhecimento, que às vezes é o aluno que vai trazer a palavra do conhecimento. Né? Então, tudo isso está no âmbito da educação para o plurilinguismo ou educação plurilingüe, né? Mas você perguntou das abordagens plurais. Isso. Então, isso tudo me abre espaço para eu implementar na minha sala abordagens plurais. Não é uma metodologia, tá? Como eu estou dizendo, é uma forma de pensar que te leva a agir didaticamente de uma determinada forma. Então, a gente tem... Vou trazer primeiro a noção teórica e aí a gente tenta aplicar, tá? Mas a gente tem 4... Só uma coisa antes de você falar, porque talvez pareça óbvio, mas não, né?
abordagens, eu acho que é importante você dizer o que significa dizer uma abordagem plural. Por que abordagem não é método? Qual que é a diferença entre método e abordagem? Eu acho que parece óbvio, mas não é, sabe? É como se fosse um princípio de trabalho. É o ponto de partida do meu raciocínio enquanto professora. Então, eu vou ter determinadas práticas em sala que não são necessariamente descritas metodologicamente, não é um livro que eu vou seguir. É como se fosse, bem amplamente, uma filosofia de trabalho. Legal, ótimo. Então, eu parto da filosofia de trabalho, pluri. Eu pluri, você pluri, meus alunos pluri, todo mundo é pluri. Uhum. Desse princípio filosófico de trabalho, decorrem algumas consequências, que é a minha prática enquanto professora. Perfeito. Uhum. Certo? Então, eu posso dar espaço para outras línguas na minha sala de aula. E é possível fazer isso de várias formas, valorizando a própria experiência linguística dos alunos, o próprio repertório que eles têm, trazendo coisas que nenhum de nós conhece para a gente descobrir junto, trazendo o meu próprio conhecimento, né? Então, tem várias formas, mas eu estou dando espaço. As abordagens plurais, elas se opõem a uma abordagem singular, que é a abordagem com a qual a gente está acostumado. Aqui no Brasil predominam a abordagem singular. Que é isso, eu estou indo para um curso de italiano. Eu vou estudar com um livro em italiano, coisas tudo em italiano, os textos tudo em italiano, gramática italiana. Parece tão óbvio, eu estou aqui para aprender italiano. Mas às vezes você vai aprender a construir o passado no italiano para falar eu fui, que é io sono andata. Aí você descobre que em francês é a mesma coisa, je suis allée. Se o meu aluno já sabe francês, para que eu vou começar uma explicação do italiano do zero, se ele já conhece essa estrutura? Um tempo composto com um verbo auxiliar e um particípio passado. Então, eu encurto o meu caminho se eu parto do pressuposto, não. Se o meu aluno diz, eu já conheço francês, eu já estudei o passado, eu posso dar um salto para construir o conhecimento em italiano. Entende? É isso que é dar espaço para outra língua. Não é fazer Torre de Babel, salada de línguas, mas é dar espaço para outras línguas que podem contribuir para o objetivo final ali. E para uma educação linguística global. Né? Então, as abordagens plurais, elas se apresentam em 4, vamos dizer, tipologias. São 4 categorias, são 4 as abordagens plurais, né? A primeira delas, não existe hierarquia, tá? Vou apresentar as 4. Uma delas, então, é a intercompreensão entre línguas parentes. Né? A ideia de intercompreensão é uma capacidade inata do ser humano de compreender línguas que ele nunca estudou. Isso, historicamente, a gente pode, né? Tem muitas referências que mostram isso no mundo, nas notícias, né? E aí a gente traz a intercompreensão como uma abordagem didática, como uma prática didática. E é a hora que a gente começa a trazer isso para a consciência. Olha, sou capaz de ler um texto em catalão. Nunca estudei catalão, mas vem cá, vamos dar uma olhadinha. Essas palavras aqui são transparentes. Você olha para ela e consegue enxergar além dela e ver o significado. Bom, tem a ver com o meu conhecimento de português, tem a ver com o seu conhecimento de espanhol, com o conhecimento do outro do francês, e a gente consegue acessar, através de estratégias de leitura, a gente consegue acessar o conteúdo e entender o texto em catalão. Seja de uma maneira mais global, seja de uma maneira um pouco mais detalhada. Né? Para fazer intercompreensão, a gente precisa ter conhecimento de uma língua de uma determinada família. Então, se eu tenho o português como língua materna, eu consigo entrar pela família das línguas românicas ou latinas, que é o espanhol, o francês, o catalão, o corso, o sardo, o romeno, o italiano, provençal, piemontês, galego. Todas essas línguas são irmãs do português. E são mais ou menos próximas, dependendo de como foi a formação histórica. Enfim, tem vários elementos que caracterizam essas línguas. Mas usando estratégias de leitura que têm a ver com o léxico, as palavras em si, com a organização das frases, a organização do texto, a formação das palavras, tudo isso são recursos que a gente pode usar para conseguir ler aquele texto ou escutar em catalão, no nosso exemplo aqui, né? Então, e outra possibilidade é, por exemplo, eu tenho conhecimento de inglês porque eu estudei, e não porque é a minha língua materna. Então, com o conhecimento de inglês, eu consigo entrar na família das línguas germânicas.
Então, eu consigo fazer intercompreensão com o alemão, com o holandês, com o dinamarquês, sueco, etc, etc. Ou, se eu tenho conhecimento de polonês, eu consigo ler russo, búlgaro, tcheco, belarusso, ucraniano, etc, etc. Certo? Então, a intercompreensão, ela trabalha com a família de línguas. Tá. Posso ir? Pode. A segunda é o que, na origem, foi chamado de éveil ou langue, que literalmente significa despertar para as línguas. Né? A maior parte da base da intercompreensão foi desenvolvida na França. Então, tem a terminologia original, né, ela está toda em francês. Então, o despertar para as línguas, ele tem um foco menos linguístico, no sentido... tem menos a intenção de querer ensinar uma língua, e muito mais o objetivo de promover uma sensibilização linguística. Então, às vezes, a gente trabalha com línguas com alfabetos diferentes. Então, a gente trabalha o alfabeto grego, o árabe, o cirílico, o armênio, o georgiano. É uma forma de dizer, olha, existem coisas diferentes no mundo, e isso vai ampliando a nossa visão de mundo, a nossa compreensão da diversidade humana, né? Então, a gente pode fazer sensibilização aos alfabetos, a sonoridade. Às vezes, a gente escuta o árabe, que tem determinados sons que são muito aqui, tipo có, coisas assim que a gente não escuta em outra língua. Aí você escuta o alemão, que tem coisas que em português não tem. Você escuta o português, que tem ão, é a única língua que tem ão, né? Então, a gente vai trabalhando também essa diversidade sonora, da estrutura, onde essas línguas são faladas. Aí a gente começa a perceber que não existe essa correspondência, um país, uma língua. Muitas vezes, dentro do mesmo território, tem várias línguas que são faladas, quase sempre, em todos os países do mundo, várias línguas são faladas, mas a gente encontra alguns em que há, por exemplo, 4 línguas oficiais. Um território pequeno como o da Suíça tem 4 línguas oficiais. Um território pequeno como a Bélgica tem 3 línguas oficiais. Um território enorme como o Brasil tem uma única língua oficial. Então, a gente começa a refletir sobre essas questões, né? A gente começa a perceber que língua não respeita fronteira de país. Então, a gente tem ali no nordeste da Espanha, na região da Catalunha, a língua catalã sendo falada, mas essa língua ultrapassa e vai para o sul da França, em determinadas cidades, o catalão é falado. Então, a gente começa a relativizar determinadas coisas. Então, o despertar para as línguas é uma prática de sensibilização, assim, riquíssima. É uma das abordagens que eu mais gosto, assim, que eu acho que mais traz essa revelação do pluri, sabe? Que traz para a gente essa consciência da diversidade. Eu só queria adicionar, pensando que você falou do Brasil, né? Porque a gente não vê isso tanto no Brasil, ou não conhece tanto isso no Brasil, né? Mas eu me lembrei de alguns alunos que moram em regiões de fronteiras com países hispanofalantes, aqui, né? Entre Brasil e outros países, e aí eles... falam que, por exemplo, eles têm dentro do vocabulário do português palavras que são do espanhol. São palavras que eu compreendia como do espanhol. E aí, de repente, eles dizem, não, é português. Eu falo, não, isso é espanhol. E aí eles simplesmente dizem, não, tem algumas regiões, dependendo de onde, em que parte do Brasil você está, você tem, inclusive, o próprio portunhol como não como algo negativo, né? Como as pessoas falam, ele fala portunhol, mas como uma língua de comunicação mesmo entre algumas fronteiras do Brasil e outros países, né? Tipo a Argentina. E aí é muito interessante que, sim, isso acontece no Brasil de verdade. Eu tive um aluno que estava apresentando, ele estava fazendo um curso de oratória, nem era curso de línguas, e aí ele foi fazer uma apresentação e ele falava todos os R's com rrr. E aí, era a primeira aula que eu estava dando para ele, então eu ouvi pensando, gente, ninguém me avisou que tinha um aluno estrangeiro na sala, que estranho, né? Tipo assim, só que ao mesmo tempo ele ia falando, eu falei, gente, mas ele está falando português. Mas ele falava muito assim, no arroz que a gente tem, não sei o que, e é rico. E eu falei, gente, não tem condição, esse cara não é brasileiro. E aí, quando ele acabou a apresentação, eu falei, ô, fulano, assim, esse R que você fala, ele é uma característica sua? Ou é da sua região, na sua cidade, todo mundo fala assim? E aí ele falou, sim, todo mundo fala assim. E eu pensei, meu Deus, eu fiquei a vida inteira ensinando para os meus alunos falantes de português,
que no Brasil a gente não fala rr. Eu falei isso, tipo assim, gente, olha, no Brasil a gente só fala rr, tipo tá um jogo de narração, né, aí alguém grita Ronaldo, assim, é uma coisa assim, mas você não tem partes do Brasil que as pessoas falam, isso é espanhol. E aí eu falei com esse aluno, eu falei, meu querido, você desfez vários anos da minha formação como professora de português para estrangeiros. E aí ele me explicou, assim, que era uma cidade de fronteira, eu acho, então, assim, e ele mesmo não tinha notado, até que aí ele estava convivendo numa casa com pessoas de várias partes do Brasil, e aí que ele percebeu que o sotaque dele tinha essa diferença. Ele também nem notava essa diferença, porque na cidade dele era assim que todo mundo falava. Sim. Também. Então, trazer luz para esse tipo de variante linguística, de acontecimento linguístico, né, é uma forma de trazer à consciência a diversidade linguística do Brasil, porque quando a gente pensa também no pluri, a gente pode falar da pluralidade de uma língua. Então, você não vai dizer que esse aluno seu não fala português, Exato. Nem que ele não é brasileiro, nem de que ele não é fluente, nem que ele não é nativo. Imagina, olha Sim. quantas coisas são quebradas. Às vezes, a gente coloca uma identidade, tipo, a fala de São Paulo que está no Jornal Nacional é o português correto. E, na verdade, tem uma variação. E é muito mais do que falar que o baiano fala cantado, que o mineiro fala trem. É muito mais do que isso. E você acabou de trazer um exemplo que mostra, poxa, o Brasil é plural, né? Sim. Linguisticamente plural. Então, isso é muito interessante. Você trouxe a questão do portunhol. É uma língua de fronteira. Existem muitos estudos sobre o portunhol. Existe literatura em portunhol. Sim. É o que eles chamam de portunhol selvagem. Então, existe poema, literatura em portunhol. Né? No Brasil, a gente tem também línguas indígenas, muitas, nem preciso falar. Línguas de sinais, no plural, não é só a Libras, que é a língua brasileira de sinais, mas a gente tem línguas indígenas de sinais, e não são poucas. Né? Tem comunidades indígenas em que todos, surdos e ouvintes, usam a língua de sinais para comunicação. Temos língua de imigração, língua de herança, língua de fronteira, né? Não é só com os países hispanofalantes aqui do oeste do Brasil, a gente tem o contato linguístico com o francês, com o crioulo, né, da Guiana, a gente tem com o Suriname, enfim, tem várias... A riqueza é enorme. Então, fazer despertar para as línguas também é essa prática de sensibilização, inclusive a diversidade interna do nosso país. Que é mais um elemento para comprovar que o Brasil é plurilíngue, é multilíngue, né, é um espaço multilíngue, e nós, indivíduos que estamos aqui dentro, estamos em contato. Né? Então, bom, essa é a segunda abordagem plural. A terceira é a didática integrada das línguas, que se apresenta em duas vertentes. Uma delas é usar os conhecimentos da língua materna do aluno, por exemplo, para construir os conhecimentos da primeira língua que ele vai estudar, depois se basear nessas duas para construir os conhecimentos da terceira, da quarta, e assim sucessivamente. Essa é uma vertente. A outra vertente, a outra expressão da didática integrada, é o uso de outras línguas diferentes da língua de escolarização, diferente da língua que é usada naquela instituição escolar ou universitária, para ensinar o que os teóricos chamam de conteúdos não linguísticos, disciplinas não linguísticas. Então, é ensinar matemática. Se eu estou no Brasil e as aulas são em português, eu vou ensinar matemática em inglês, por exemplo. Às vezes eu estou na França, na Itália, no Vale da Aosta, é uma região onde tem muita didática integrada, então a língua de escolarização é o italiano, mas eu vou ensinar geografia em francês, biologia em alemão. Então, é o uso de uma língua para o ensino. Então, a gente integra o conhecimento linguístico com o conhecimento não linguístico, que são os conteúdos das disciplinas, né? E, por fim, a quarta, a gente tem a abordagem intercultural, que das quatro é a que menos se preocupa com os aspectos linguísticos em si e coloca muito mais o foco nas questões interculturais. Eu não consigo entrar aqui em um minuto na temática da interculturalidade, né? É uma questão muito profunda, muito discutida, cheia de pesquisas, né? Mas, assim, uma coisa dá para dizer, não é dizer, o Brasil está convivendo com a França, a cultura brasileira está convivendo com a cultura francesa. Isso é uma generalização inadequada, né? Porque o que é a cultura do Brasil? Começa por aí.
né? E mesmo, vamos dizer, nós duas somos mineiras. Não, tudo bem, então é a cultura mineira, mas espera, eu vivo a cultura mineira de uma forma, você de outra. Sim. Ah, não, no Brasil todo mundo come macarronado com maionese no domingo. Opa, na minha casa nunca foi assim. Então, quando a gente começa a aprofundar, a gente percebe que esse blocão que existe, todos os franceses usam boina e uma baguete debaixo do braço. Não. Novidade, não é assim. Não? Não! Então, igual assim, alunos meus que chegavam do Brasil e falavam, nossa, eu achava que quando eu saísse na rua, eu sempre ia me deparar com uma partida de futebol. Assim, tipo, uma coisa comum, as crianças vão estar fazendo, os adultos, ou então determinadas roupas. Eu achei que todas as mulheres no Brasil se vestiam de determinada forma. Né? Assim, um aluno já falou diretamente comigo, nossa, professora, é completamente diferente do que eu imaginava. Né? Então, a gente traz... Isso é uma construção histórica, às vezes intencional, às vezes não, né? Assim como uma proposta política de colocar determinadas imagens em determinados grupos nacionais, sociais, étnicos, etc., né? Então, um dos trabalhos da abordagem intercultural é ir desconstruindo isso também, né? E colocar esses indivíduos em contato para a gente perceber esse encontro, e não é só choque intercultural, né? E cultura também não é só falar, aqui a música é assim, o assado. A cultura por isso que eu falei que eu não consigo falar aqui em 2 minutos, porque a cultura é uma coisa muito profunda, muito complexa, né? Que merece leituras, né? Muitas leituras, né? Se alguém quiser aprofundar nisso, tem uma pesquisadora que chama Martina Abdallah Pretzelda. Eu vou passar por escrito para a Yara, para ela pôr aqui no vídeo, para quem quiser pesquisar, né? É uma estudiosa muito interessante das culturas. Não, muito legal. E assim a gente fecha as 4 abordagens plurais. Inclusive, você pode fazer assim, como uma lista de materiais que você acha interessantes, e aí eu posso colocar na descrição do vídeo para que as pessoas possam depois acessar, né? A gente tem aqui 10 minutinhos, eu sei que não vai dar para falar metade da metade do que a gente planejou, mas isso é ótimo, porque você pode voltar depois. Na sua tese de doutorado, né, o título dela é Abordagens Plurais das Línguas no Ensino Fundamental, Experiência Piloto com Pré-Adolescentes de uma Escola Pública de Belo Horizonte. Então, assim, eu sei que não vai dar para você narrar todo o projeto, cada parte do projeto, mas, assim, pensando, assim, nesses 10 minutos, talvez trazer algumas práticas que você realizou. Antes da gente começar aqui, né, eu já fiz algumas perguntas que eu acho que são perguntas que professores têm, né, dentro de uma jornada de trabalho extensa e, às vezes, com poucos recursos. O pensamento é, nossa, mas como é que eu vou conseguir trabalhar com um monte de línguas, né, em sala? Mas eu só sei falar português e espanhol. Eu só sei falar português e inglês. Como é que eu vou trazer uma abordagem plurilíngue para a minha sala? Né? Talvez, assim, dá até um sentimento mesmo de incapacidade. Eu vou abrir um espaço onde eu vou mostrar que eu não sei. Né? Então, pode gerar um desconforto para o professor, ao mesmo tempo pode ser, olha, eu não tenho recurso para isso. Né? A gente não tem aqui um recurso para fazer um grande projeto. Então, assim, tem como fazer iniciativas simples, ou pequenas mudanças no nosso dia a dia como professores, que possam abrir espaço para usar dessas abordagens que você mencionou? Essa é a boa notícia. Eu vou começar de trás para frente, ao invés de começar narrando o projeto, eu vou responder primeiro essas perguntas, porque a gente já vai com outro olhar para o projeto. Tá. Porque especificamente o projeto que eu desenvolvi na tese de doutorado, eu tinha, na escola, eu saí da sala de aula de língua portuguesa, que era o meu cargo lá dentro, e eu assumi um projeto em tempo integral, digamos. Eu não dava mais aula de português, eu realmente só cuidava do projeto, só entre aspas. Mas eu tive essa oportunidade de dedicar 100% da minha carga horária na escola ao projeto. Então, é claro que eu sei que não é todo mundo que tem essa possibilidade, e se todo mundo for fazer isso também, as aulas ficam sem professor, né? Então, quem for encontrar na tese lá a descrição vai entender que eu estava totalmente dedicada a isso. Mas, com o caminhar do projeto, eu fiz atividades dentro da sala de aula de outros colegas que poderia tranquilamente ter sido conduzidas por eles mesmos. Então, um dia, né, com uma prática e tudo. Então, a resposta
para essas primeiras perguntas, o que eu poderia responder assim é possível trazer a noção de plurilinguismo para a sala de aula, mesmo sem conhecer uma infinidade de línguas. Acho que essa é a primeira grande dúvida, né? Primeiro a gente fala assim, mas eu não sei nada. Aí a gente começa a fazer uma reflexão, pensar no nosso repertório linguístico, na nossa biografia linguística. Pensa com quais línguas você já cruzou na sua infância, que tipo de música você escutava, os seus pais escutavam, os seus avós, seus tios, nos meios sociais com os quais você convivia, a vizinhança, a igreja, a escola, o lugar onde você fazia um esporte ou uma prática musical, as amigas, os amigos dos seus pais, todos esses lugares não tinha sempre alguma coisa, alguma língua que aparecia, uma palavra, uma música, um cantor. Tudo isso faz parte da nossa biografia. E com algumas línguas a gente estabeleceu um contato mais duradouro, por exemplo, porque estudou, porque convive mais com a pessoa, porque casou com um falante de outra língua, né? E com outros o nosso contato foi mais pontual. Então, pensar nisso, e voltando lá no início, pensando em competências parciais, nesses contatos mais fragmentados, tudo isso faz parte. E, é claro, você não vai escrever um livro em catalão, mas, poxa vida, né? O contato com o catalão permite alguma coisa, né? Então, a primeira coisa é essa. E falar, bom, eu só vou levar uma língua diferente para a sala? Já é uma língua diferente. A gente já saiu do monolinguismo. Né? Então, às vezes, começar do menorzinho pode ser uma forma interessante de ir se aventurando, né? De ir ganhando confiança nessa forma de conduzir a aula, né? Com relação aos recursos materiais ou financeiros, né? Tem muita coisa disponível na internet, inclusive, por exemplo, se a gente acessa o site de um jornal, igual a gente acessa o Estado de Minas, o Globo, o Estadão, sem assinatura. Toda vez que eu abro o Estadão, preciso de uma assinatura. Eu também. Mas a gente pode acessar, por exemplo, o Le Monde, que é um jornal francês. A gente pode acessar o Libération. A gente pode... El País, pode acessar jornais em catalão, em sardo, em romeno. Isso tudo está disponível na internet. Às vezes basta um Google Tradutor no início para nos ajudar. Então, eu posso escrever assim, por exemplo, está tendo, agora, nesse momento, a gente está vivendo o desastre climático no Rio Grande do Sul. Isso está saindo na mídia internacional. Então, eu posso colocar, por exemplo, enchentes no Rio Grande do Sul, no Brasil, em português, e mandar traduzir, por exemplo, para o francês. Isso que o Google Tradutor te deu, você pega isso e coloca no Google. E aí você vai encontrar notícias em francês sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Já tem um material. A mesma coisa com a letra de música. Tudo a gente consegue encontrar na internet, né? Então, os recursos, a gente pode, às vezes, nas redes sociais, se você começa a seguir o Instagram vamos supor, da Euro Disney, você começa a ver posts sobre aquele universo mágico ali que as crianças gostam em francês. Então, você já tem um outro recurso, já na outra língua. Enfim, meus exemplos foram todos de francês, mas é possível encontrar em todas as línguas, né? Então, com relação ao recurso, eu diria isso. Com a internet, a gente consegue muita coisa. E o texto, os dois exemplos que eu dei, para mim, são os dois mais fáceis de trabalhar. O texto jornalístico, especificamente com conteúdo, com notícias que se refiram a acontecimentos globais, fica um pouco mais fácil. Então, por exemplo, na época da pandemia, todos os jornais estavam falando da pandemia, da vacina. Então, eram documentos fáceis de trabalhar, né? Às vezes, uma música, se a gente pega uma música romântica, alguma coisa assim, é mais fácil. Tem lá o apaixonado, a apaixonada, eles têm um love lá, tal. Então, às vezes, é mais fácil a gente acessar o conteúdo que está ali dentro, né? O significado daquilo ali, partindo desse conhecimento de mundo, né? Histórias que a gente conhece, né? Por exemplo, O Pequeno Príncipe. Sim. Aí você falou, deixa eu ver, ele já foi traduzido para não sei quantas línguas no mundo. Então, fazer esse exercício que você propôs, né? Do Google Tradutor, ou ver quais os títulos dele em diferentes países e buscar, porque provavelmente é uma história que você já consegue em acervos digitais, né? Sim. Agora, uma coisa importante, só para deixar claro, não é para usar o Google Tradutor para
gerar o material que a gente vai usar em sala, tá? Uhum, A intercompreensão a gente faz com material autêntico. É para pesquisar, né, o material, para encontrar o material. Exatamente. Então, para a gente conseguir entrar no universo daquela língua, o Google Tradutor ajuda a gente a entrar, porque se eu não falo italiano, como é que eu vou pesquisar em italiano sobre as enchentes do Rio Grande do Sul? Não sei fazer isso. Então, eu uso o Google Tradutor para chegar na língua italiana e ali, a partir dali, eu entrei no universo italiano, né? Uhum. Então, outra coisa importante é isso, assim, materiais autênticos. A gente não altera. O máximo a gente adapta um texto, pega o primeiro e o último parágrafo, mas a gente não altera o texto, não traduz na mão, não é esse o objetivo, né? Uhum. Então, na escola onde eu trabalhei, eu propus um projeto que se chamava Ler o Mundo, e ele foi dedicado especificamente para alunos do 6º ano do Fundamental, né? Naquele ano, naquele contexto, foi isso que foi possível, trabalhar com as turmas de 6º ano. Então, dos 160 alunos da escola do 6º ano, 80 se inscreveram para participar. Então, assim, já mostra que interesse existe, né? E aí eu organizei esses alunos em grupos, eram 12 ou 13 grupos, para eu trabalhar com grupos menores, porque era tudo muito novo. Imagina, trabalhar um texto em língua, numa outra língua, eu precisaria ter um mínimo de trânsito ali com aquele grupo de alunos, né? Então, especificamente naquele caso ali. Então, eu dividi o projeto Ler o Mundo em 2 grandes partes. O primeiro módulo foi de despertar para as línguas. Então, como a gente foi em 2018 o ano que eu fiz esse trabalho, a gente estava em plena Copa do Mundo, né? Então, toda a minha temática foi a Copa do Mundo. Então, eu trabalhei com eles textos, vídeos com o áudio em 9 línguas diferentes: alemão, árabe, russo, inglês, espanhol, francês. Então, eles escutaram aquilo e a gente tentou organizar as línguas por proximidade, né? Sem usar esse termo com eles, a gente estava trabalhando a noção de família linguística, parentesco linguístico, né? Fizemos um diagrama, tentando aproximar as línguas e tudo. Trabalhamos com um mapa mundi bem grande, mostrando os países que estavam disputando a Copa do Mundo e quais línguas oficiais existiam em cada um daqueles países. Aí eles perceberam que o espanhol é falado em vários países diferentes. Então, estamos rompendo de novo aquela ideia de um país, uma língua, né? A Suíça, lá, com as 4 línguas oficiais. Então, fizemos isso. Fizemos um trabalho de biografia linguística, que eu não vou detalhar aqui agora, mas na tese vocês conseguem encontrar. E num artigo específico que eu escrevi sobre as biografias linguísticas também, como ferramenta, né, para esse processo, a Yara vai colocar o link. Vou colocar. Então, a biografia linguística é outra temática, assim, riquíssima, né, que abre muitas possibilidades para nós. Terminado esse primeiro módulo do Despertar para as Línguas, a gente partiu para a intercompreensão. Então, eu selecionei 2 línguas, foi o que eu consegui do tempo que eu tinha, né, então a gente trabalhou com o espanhol e com o italiano. Primeiro o espanhol, pela proximidade maior, então a gente fez um caminho, português, espanhol, italiano, né? Isso também é uma prática que a gente costuma usar, né, para praticar intercompreensão, às vezes fazer esse caminho mesmo, do parentesco mais próximo. Então, a gente leu em espanhol uma tirinha da Mafalda, uma música da Shakira e uma outra música que contava a história do Chico Mendes, do grupo Maná, mexicano, Quando Los Ángeles Lloran, né? E aí a gente leu os textos em espanhol, fez atividades específicas, na tese também vocês vão encontrar todas as atividades. Às vezes, por exemplo, na tirinha da Mafalda, ela fala de televisión. A gente pegou a palavra televisión, aparece televisão. Então vamos dar uma olhadinha, qual parte da palavra aparece? Qual parte é diferente? Se televisão é televisión, como é que será imigração? Aí eles começaram a pensar e chegaram em imigración. Aí a gente começa, tá vendo? Isso é a morfologia. Não usei nenhum desses termos, tá? Estou conversando com vocês que entendem um pouco mais da questão da língua, né? Então, pronto. Aí com a música, né? Trabalhar a música é sempre muito cativante. Então, imagina que a escola inteira, os alunos todos começaram a cantar Shakira, né? Era Donde Estás Corazón, aquela música da Shakira super famosa, né? Então, eu comecei trabalhando com os alunos do projeto, aí eu abro um parêntese aqui e saio do projeto para dizer que as professoras do 5º ano, eu estava trabalhando com o 6º, as do 5º ano começaram a querer Shakira na sala delas também, né? Então, todas elas abriram um espaço e eu fui para as turmas de 5º ano com a mesmíssima atividade. A letra da música
A música em si, a gente foi lendo, entende? O que está acontecendo? Ah, ela está procurando o amor dela. Onde que ela já procurou? Como é que ela está se sentindo? Onde que ela encontrou? Onde que não encontrou? E aí a gente cantava a música junto e tudo. Então, esse é um exemplo, eu abri o parênteses para dizer isso. Foi uma aula pontual que a gente trabalhou a música da Shakira com uma interpretação de texto adaptada para o 5º ano e pronto. Essa foi a aula, né? Uhum. Numa outra oportunidade, no ano anterior, eu também trabalhei com o Ler o Mundo, primeira edição, né? Eu trabalhei também eu fui nas turmas de um colega que dava aula de português, e a gente eles estavam trabalhando o gênero narrativo, textos narrativos, tipo narrativo, né? Que era o conteúdo da disciplina de língua portuguesa, eu não lembro se era 6º ou 7º ano, mas eles estavam nesse conteúdo. Eu levei uma música que chama Tourne le Violon, que tem um clipe. Tourne le Violon é giram os violinos, né? Uhum. Que tem um clipe. Então, a história conta uma música de uma menina do povo, filha de uma trabalhadora de uma casa nobre, que vai servir num baile da corte. E aí chega o cavaleiro, um homem lindo, aquele galã tal, e aí ela vai servir para ele, aí ele encosta assim na orelha dela, e aí tal, e ela fica sonhando com aquele amor. Então é uma história de amor impossível entre um rico e um plebeu, né? E essa é a história. Só que a história termina sem contar o final, se eles ficam juntos ou não, né? Uhum. Então, como é que foi o trabalho numa aula de língua portuguesa? A gente leu a letra da música, escutou, viu o clipe vai mostrando e todo mundo dançando, aquele baile no castelo e tudo mais. Então, para os alunos, eles já estavam mergulhados naquela narrativa. Uhum. E aí o trabalho deles foi contar a história, agora tudo em língua portuguesa, porque a produção é na língua que eles dominam, né? Então, o trabalho, a tarefa deles foi contar a história da música e decidir qual seria o final daquele romance. Então, vejam, a gente fez uma adaptação, trazendo uma história em língua, trazendo uma música em outra língua. A gente não traduziu essa música, não precisava, porque a gente estava lendo e eles estavam construindo o significado. Eles viram o vídeo, a linguagem não verbal também ajuda a construir o significado, e eles fizeram uma atividade de produção de texto dentro do conteúdo do 7º ano, que é o tipo textual narrativo. Né? Eu gosto muito desse exemplo, porque foi uma coisa que você não traz uma coisa extraterrestre para sua sala de aula, né? Você traz uma coisa e não atrapalha o seu programa, né? Que eu acho que é muito o que o professor pensar, mas é porque eu tenho um programa que eu preciso seguir, eu tenho que ensinar texto narrativo, né? Como é que eu vou ensinar uma outra língua, né? No meio, você fala, poxa, é possível. Então, por exemplo, vai dar uma aula sobre a história da América Espanhola, a conquista e tal, e a divisão, o Tratado de Tordesilhas. Será que não existe um texto curto em espanhol contando esse momento da história? Uhum. É uma entrada. E o plurilinguismo está ali. Legal. E se você sabe um pouco de espanhol, ou muito de espanhol, você pode usar na sua aula. Queridos alunos, queridos senhores, vamos a estudar hoje. Ou então começa, cada dia você chega e ganha bonjour, guten morgen, guten tag. Né? Isso também é trazer o plurilinguismo. Então, existem muitas vertentes, em muitas dimensões, né? Tudo é possível, desde que a gente esteja partindo dessa mentalidade plurilingüe. Né? Eu acho que o que muda tudo é a gente entrar nesse raciocínio plurilingüe. E não necessariamente a quantidade de língua que a gente vai imprimir e levar para a sala de aula, sabe? Sim. Ô, Érica, assim, olha, a gente vai ter que finalizar, mas eu fiquei pensando aqui, enquanto você falava das atividades, pronto, agora a gente já pode fazer assim, a gente chama depois a Érica para vir fazer uma atividade ao vivo com a gente. Legal. Aí coloca todo mundo que for assistir o vídeo, vai fazer em casa o experimento e depois vai colocar nos comentários. Você acha que dá para fazer? Olha, dá, não dá? Eu acho que dá. Eu só teria uma observação, que a intercompreensão e as questões relacionadas ao plurilinguismo é sempre muito legal trabalhar em grupo, porque aí eu vou colocar o meu conhecimento, você vai colocar o seu, o colega, cada um tem a sua própria caixa de ferramentas. Né? Então, é muito bom assim, a gente valorizar. A gente tenta via comentários. Tá bom. Érica, muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação em fazer isso aqui acontecer, né? Apesar da chuva anterior aí, que atrapalhou a primeira tentativa de gravação.
Muito obrigada e eu espero que você volte logo. Para mim é sempre um prazer, uma alegria, um deleite te ouvir. Eu me sinto aluna de novo e, assim, aluna das melhores professoras, sabe? Então, muito, muito obrigada, de verdade, viu? Obrigada a você. Eu espero que essas ideias possam abrir, né, possibilidades e caminhos para quem escutar, né, para que as nossas aulas sejam cada vez mais agradáveis e acolhedoras. E plurilingües. E plurilingües. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada.